tema dessa mensagem é esse aí, olha. O sacrifício sou eu. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? O sacrifício sou eu? O sacrifício sou eu, tá? Então vamos entender isso aqui. Levíticos capítulo 6, verso 8 ao 13. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá acesa o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você pode ler comigo esse verso 13, irmão? Vamos ler juntos? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pai, estamos diante da Tua palavra, Deus, e nós ouvimos uma palavra tão abençoada através do Teu servo no domingo pela manhã. Saímos daqui abençoados, renovados. Mas, Pai, a Tua palavra, ela se renova a cada manhã, todos os dias, a Tua palavra está se renovando. E, Senhor, se nós ministrarmos essa palavra durante o ano inteiro, o Senhor terá sempre alguma coisa para tratar conosco, assim como o Senhor tratou com a sua igreja no domingo pela manhã, usando o Teu servo, pastor Maurício, na ministração. Pai, eu te peço essa mesma graça, Pai, que o Senhor venha me usar nessa noite, não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu seja também abençoado através da Tua santa e gloriosa palavra. Usa a minha vida, Pai, até onde lhe apraz, pois nós te damos total liberdade nesse lugar e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Portanto, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, nós que entendemos um pouquinho da palavra, a gente que estuda a palavra de Deus, né? Os irmãos aqui são estudiosos da palavra, perdão, graças a Deus nós temos uma igreja que se dedica à palavra. A despeito disso, a gente tem uma escola dominical, no qual os irmãos frequentam a escola, ela é bem frequentada, ela é bem compartilhada, então os irmãos se dedicam. A gente sabe muito bem que o holocausto era uma oferta de um animal. Era um animal que era imolado, né? O sacerdote ofertava para expiar o pecado do povo. Através do sangue, esse animal ele representava ali para nós uma expiação dos nossos pecados através do sangue desse animal. Então ele imolava um animal e o sangue desse animal, ele perdoava os nossos pecados. E isso, o sacerdote, ele fazia isso. Ele fazia isso anualmente, perdoando assim o pecado do povo. E essa carne desse animal, ela deveria ser queimada sobre um altar. Esse altar, ele era um altar feito de pedra, no qual essa oferta, ela era posta ali, a carne era posta ali para ser queimada, e ela tinha que ser consumida. Ou seja, não poderia sobrar absolutamente nada. Então, todo sacrifício deveria ser assim, um sacrifício todo consumido. Então, irmãos, essa oferta, assim como todo o holocausto, se você for ler todo o livro de Levítico e observar todas essas ofertas, todo o holocausto, tudo que aconteceu aqui, você vai ver que tudo isso aponta para Cristo Jesus, que é a nossa oferta final. A partir de Cristo, ali encerra-se, né, essa oferta de animal, porque Ele é o Cordeiro de Deus que se fez sacrifício por nós, pelos nossos pecados. Então, queridos, Cristo, nós sabemos que Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que apaga o pecado do homem, o nosso pecado. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E o fato do sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado, não quero dizer com isso que ele é um sabonete, que você vai pecar, vai se limpar, vai pecar, vai se limpar, vai pecar, vai se limpar.
Não é isso, ele é o sangue de Jesus, ele é purificador de pecados. E nós temos aqui também, nesse texto, nós temos algo que fala sobre o fogo. E nós sabemos que o fogo na Bíblia, ele também significa o Espírito Santo de Deus. Tem esse significado, né? Tem significado do poder de Deus. E eu quero ir um pouco mais além, eu quero chegar lá em Paulo, no Novo Testamento, juntamente com você, e pensar o que Paulo falou no Novo Testamento. Ele fala acerca de um holocausto. Paulo fala acerca de um sacrifício. Mas o que era oferecido? O que será que se oferecia nesse sacrifício, no qual Paulo tratou lá no livro de Romanos, no capítulo 12? Qual era realmente esse sacrifício? De quem Paulo estava falando? Capítulo 12, verso 1. Nós vamos entender. Paulo, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o que, irmãos? Apresenteis o quê? O que está na sua Bíblia aí? O vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então lá no Velho Testamento, a oferta era de um animal que era morto, deveria ser morto. E Paulo, ele diz que o Senhor, ele requer de nós o sacrifício a ele, e que devemos praticar um holocausto que não era mais de um animal morto, não deveria ser morto, mas esse sacrifício era de um ser vivo. Ele diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício que morto? Não, sacrifício vivo. Sacrifício não somente vivo, mas esse sacrifício deveria ser um sacrifício santo. Além de ser santo, ele tem que ser agradável a Deus. Então o sacrifício no qual Paulo está falando, ele está se referindo a nós, a mim e a você. Paulo está falando que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo, mas apresentar o nosso corpo voluntariamente. Você está entendendo isso, irmãos? Como sacrifício que é santo. Por isso que ele diz: sede santo como eu sou santo. Por quê? Porque eu tenho que me santificar para apresentar esse corpo santificado ao Senhor, como sacrifício vivo. Enquanto o Levítico fala de um fogo que não deveria ser extinto, esse fogo, para nós que conhecemos a palavra de Deus, esse fogo não é mais aquele fogo que é queimado na lenha, mas o fogo representado pelo Espírito Santo de Deus. O fogo do Espírito, irmãos. E o que será que mantém o fogo do Espírito Santo aceso hoje? O que mantém esse fogo aceso? É o que nós lemos aqui, é o nosso corpo, no qual esse fogo se alimenta do corpo. Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós somos habitação de Deus. Você sabia que você é habitação do Senhor? Nós somos habitação de Deus, nós somos casa de Deus, irmãos, morada de Deus. Olha que privilégio, saber que o Espírito Santo, aquele que tem a representatividade de fogo, ele habita em você. Amados, eu fico pensando hoje, eu estava vindo para cá, e pensando o que eu tinha escrito aqui nessa palavra, que a gente está atravessando um momento assim muito difícil mundialmente, irmãos. Irmãos, eu sinceramente, eu tenho andado com uma tristeza muito profunda em relação a tudo que eu tenho visto nesse mundo. Como nós estamos vendo crueldade, maldade, irmãos, pelo amor de Deus. Ontem nós vimos um filme que trata exatamente sobre esse assunto, a maldade com criança, irmão. Crianças sendo levadas para objeto sexual. E isso é mundial, isso não é só algo que é limitado a uma comunidade ou outra, mas isso está a nível mundial. Que coisa absurda. Então nós estamos atravessando por momentos conturbados. Os dias são difíceis, é difícil até da gente compreender, irmãos. Se eu parar aqui para a gente conversar um pouquinho, eu perguntar a você, me explica isso, irmão, é difícil até de entender. Você vai dizer, é o diabo, é o diabo, mas quem está ali é homem, é ser humano que está ali. Não é o diabo que está incorporado, mas é um ser humano usando um outro ser humano para um objeto sexual de prazer. E o que é pior ainda, é uma criança. Nós vimos no filme, está certo que foi um filme, mas é real. São fatos reais que nós vimos no final. Crianças que eram abusadas a partir dos 6 anos, que eles estão sendo usados como objeto sexual, pasmem nisso.
Olha como a coisa está, nós estamos vivendo momentos difíceis. Quantos problemas de calamidade nós estamos vivendo. Estamos vendo agora uma guerra idiota, algo que não tem explicação. Como explicar isso, querido? Não, eu não gostei de você, então eu mato você porque eu não gostei que você pisou no meu pé. Eu não gostei porque eu fui ofendido por você. Você me ofendeu, pronto, eu tiro uma arma e mato, porque eu não quero mais ser ofendido. Então uma coisa assim absurda, irmãos. Como nós temos visto violência nesse mundo. E eu olhando para isso, eu não consigo entender como é que crentes tão antigos, que mesmo depois de tantas palavras que ouvem no altar, tantas palavras que já foram ministradas, querido, durante uma longa vida, às vezes até vida ministerial, na hora de reagir às catástrofes, na hora de reagir a essas coisas absurdas, não sai uma palavra de boa da boca. Não sai uma palavra de vida da boca. Eu tenho visto isso. E você vai ver, não, o fulano é crente, mas não sai uma palavra que diga assim, olha, eu estou contigo, meu irmão, estamos orando, nós estamos abençoando uns aos outros. Não sai uma palavra diante de tantas catástrofes, diante de tantas guerras, tantos rumores de guerra. Muitos não têm nenhuma palavra que se dê valor. É absurdo, querido. A pessoa fala, não, o que aconteceu com o Hamas? Não, isso daí é porque eles estão certos, porque o povo, eles já sofreram muito nas mãos de Israel. Coisas absurdas que eu não quero nem compartilhar, para não dar nem chance de réplica. Eu não quero dar chance de defesa para um animal que fala um negócio desse. Não, o que aconteceu lá foi porque eles estão se vingando. Então, para se vingar, pega 40 bebês e degola. Pelo amor de Deus, aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? Diante de tantas catástrofes, diante de tanta guerra. Pelo menos sei que ouvi dos lábios de um crente uma palavra de vida, uma palavra de vigor, uma palavra de fé, uma palavra que manifeste o poder de Deus, uma palavra de Deus, querido. Nós precisamos ter essa palavra dos lábios, uma palavra de Deus, num momento difícil como esse. É impressionante, querido, o que nós estamos vendo hoje. Há altares que pelos seus frutos não há mais nada de chamas acesa. Não há mais nada de fogo do Espírito, o fogo já apagou. As vidas cujos altares não deve existir nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. É impressionante como essa chama tem se apagado, como quem apagam simplesmente uma vela de aniversário. Acabei de bater parabéns, ponto, apaga o fogo da vela. Como tem cristão, como tem crente que o fogo já apagou no altar. Não há mais fogo. A impressão é que essa chama na vida de muitos cristãos estão apagados no altar. E isso é algo para a gente ficar assim, meu Deus, aonde nós vamos parar com tudo isso? Mas isso acontece quando esses altares no qual o Espírito Santo habita são transformados em pedras e não há nada mais de cristianismo. É isso que eu tenho visto, irmãos. Não tem uma palavra positiva, uma palavra de Deus que venha trazer um conforto. Muito pelo contrário, as pessoas muitas vezes trazem palavras de conformismo e não de conforto. Ao ponto de falar, não, eu sei o que está acontecendo no mundo, mas isso é bíblico. Amém, está na Bíblia, vai se cumprir, glória a Deus por isso, mas o nosso posicionamento é outro, o nosso posicionamento é intercessório, o nosso posicionamento é de braço, é de mão, é de coração, irmãos. Em meio a tudo que nós temos visto aí, sabemos o que vai acontecer, mas nós fomos chamados, querido, para abençoar. A Bíblia diz, eu fui chamado para abençoar, para ser bênção é que nós fomos chamados.
Mas por que muitos de nós, diante das adversidades, das catástrofes, o que sobra é só um indivíduo e não há nada de Deus? Por quê? Porque não há mais fogo. Porque o fogo se extinguiu. O fogo se apagou. Nós estamos nos reduzindo, querido, deixando de ser filhos. Nós estamos nos reduzindo de herdeiros para simplesmente cumpridores de dogmas, consumidores. Só isso que muitos estamos se transformando, consumidores da fé, esquecendo daquilo que nós fomos chamados. Fomos chamados para pregar a palavra de Deus, para ministrar a palavra do Senhor. Mas a gente está se reduzindo. Estamos nos reduzindo, irmãos. Eu sei que eu estou falando e muitos ouvirão essa palavra na internet. Mas eu quero pensar juntamente com você. Por que esse fogo tem se apagado na vida de muitos de nós? Por quê? Por que esse fogo não permanece aceso? Já que nós somos morada do Espírito Santo, Ele habita em nós, por que esse fogo tem se apagado? A primeira coisa que eu quero destacar, quando gastamos mais tempo com o que Deus nos dá do que com aquilo que Deus realmente é. Quando é que o fogo se apaga? Quando nós gastamos muito mais tempo com aquilo que Deus está nos dando, como consumidores, do que aquilo que realmente Deus é. Romanos 12:1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo fala da nossa materialidade. A chama, querido, ele consome a matéria, e o que somos na matéria não é o que nós somos na nossa essência. É para ser consumida essa carne. É para entregarmos o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O corpo exibe o que somos na nossa essência. Quando você está alegre, você vê que o corpo ele exibe a tua alegria, né? As pessoas percebem o teu sorriso, a sua alegria. Quando você está triste, as pessoas percebem a sua tristeza, porque as lágrimas vêm aos olhos. Não somos um corpo que possui um espírito, irmão, mas somos um espírito que está no corpo. Nós somos um corpo no qual a alma mora nele. É isso que temos que entender. É como se fosse essa camisa vestindo esse corpo. Você está entendendo? O corpo está ali, mas não é a nossa essência. Não é a essência do homem. Gênesis 2:7 vai dizer: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Até então era apenas um boneco de barro. Até o momento em que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, ele passa a ser agora uma alma vivente. Ele tem um corpo como habitação da alma. A alma está ali. A nossa essência não é esse corpo. Então Paulo está dizendo: apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim como essa camisa que eu estou vestindo, irmãos, ele veste o meu corpo. Então, através do corpo, nós expressamos amor. Através do corpo, nós expressamos o ódio, expressamos a ira. E amor não se pega. Você expressa o amor, mas você não consegue pegar o amor. Você expressa a ira, mas você não consegue pegar a ira. Porque isso é a essência. Então, nós não conseguimos pegar. Porém, o corpo, ele vai descrever a nossa essência. Quando você está alegre, automaticamente as pessoas dizem: você está alegre hoje, hein, Norivaldo? O que houve com você? Porque o teu corpo está expressando isso, a tua essência da alegria, o que está lá dentro. Então, queridos, pense bem no que Deus quer ministrar ao teu coração nessa noite. Porque muitas coisas que fazem parte do nosso corpo e não são matéria, são imateriais e se manifesta através do nosso corpo.
Aí é como eu lhe falei, quando nós estamos alegres, quando a gente está triste, quando a gente está sonolento, né? Tudo isso é perceptível. Tudo é perceptível. A vida é no interior e é expresso através do corpo, ou seja, a chama se apaga quando nós valorizamos mais o que temos do que aquilo que nós somos na nossa essência. Aí vai se apagando o fogo, porque nós valorizamos muito mais essa carne, esse corpo, do que valorizamos aquilo que Deus é em nós. Você está conseguindo entender isso, irmão? Que Deus está falando conosco. Então Paulo diz que o nosso corpo deveria se transformar em objeto de adoração a Deus, e não para ser objeto da nossa adoração. As ordens estão invertidas, porque muitos estão adorando o próprio corpo. Não é errado você pegar o teu corpo e cuidar dele. O que você não pode é fazer do teu corpo um objeto de adoração. Amados, a chama se apaga quando nós pegamos o corpo e transformamos em objeto da própria adoração. São adoradores da própria imagem. Adoradores daquilo que vem, sabe? Está chorando no espelho e está adorando, idolatrando o corpo e deixando de lado a essência. E com isso a chama, ela vai apagando. Quantos gastam tempo cultuando o corpo, irmão? Cuidando do corpo e alimentando muito menos, muito pouco a alma, o espírito. Nós precisamos nos alimentar todos os dias, amém, irmão? Você precisa se alimentar? Mas você também precisa se alimentar espiritualmente. Como é que se alimenta? Como é que eu alimento o meu espírito? Através da palavra, porque essa palavra, ela é espiritual. A palavra de Deus, querido, ela se discerne no espírito, esse é alimento para a minha alma, alimento para o meu espírito, a minha vida, ela começa a mudar e ser transformada. Não é quando eu pratico esporte, não é quando eu coloco uma faixa preta na minha cintura. A vida, ela é transformada quando eu me envolvo na palavra. A vida começa a ser transformada. A palavra de Deus diz: vós estáis limpo pelo poder da palavra de Deus. A palavra, ela limpa, ela purifica. Ela é alimento para a nossa alma. É a palavra de Deus. Mas muitos gastam muito tempo cultuando o corpo e deixando de lado a alma. Aí vai esfriando. Esfria. Vai esfriando. O corpo que deveria ser sacrifício sobre o altar, ele continua vivo. O corpo não morre, querido, e as fraquezas que habitam nele se fortalecem. O corpo vai se fortalecendo. Quando nós não alimentamos o nosso espírito, a carne, ela se alimenta. Se você vive na carne, a sua carne, ela é alimentada. E não é isso que é a nossa essência. A nossa essência não é essa. A alma que habita em nós, ela precisa lutar com o corpo, irmão, que parece o corpo de um campeão de MMA. Ela luta contra a carne luta contra o espírito, é um embate contra a alma, que luta, que guerra, irmãos. E muitos estão se deixando vencer por causa dos desejos carnais, por viver na carne. Você ainda luta contra os desejos da sua carne, querido, ou a carne sequestrou a sua alma. Se é que você ainda luta. Será que a tua carne sequestrou a tua essência? Os desejos da tua carne te sequestraram? Será que isso tem acontecido? Pense um pouquinho, como é que está a chama do fogo do seu altar? Como é que está? Será que está apagada? Você ainda luta contra os desejos da sua carne, ou a carne sequestrou a sua alma? Pense nisso. A carne se torna fraca quando o seu espírito clama pelas coisas de Deus. Quando o seu espírito clama pelas coisas do céu, pelas coisas do alto. Quando a sua dedicação é total àquilo que é de Deus. Quanto mais nos dedicamos à palavra, quanto mais buscamos a Deus, mais enfraquece a carne. E mais o espírito se fortalece. A alma se fortalece. Quando nós amortecemos a nossa carne, quando satisfazemos os desejos da carne, querido, ela se fortalece, ela se agiganta.
A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 5, 16 ao 21, digo, porém, andai na carne. Está aí? Está escrito aí, é na carne mesmo, irmão? Andai no Espírito. Esse Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. Andai no Espírito e jamais satisfarei o quê? A concupiscência da carne. Porque a carne, olha que luta, irmão, milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, os dois não se combinam, são opostos. Você está entendendo, querido? Não se combina. Ou você anda na carne, ou você anda no Espírito. Não pode satisfazer os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu leio a Bíblia, que eu me dedico à palavra, que eu ouço a palavra, no mesmo tempo eu vivo na prática do pecado. Não combina. Não combina. Céu e inferno não combinam, irmãos. Deus não tem negócio com o diabo. Você está entendendo isso? Não combina. Então a palavra vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ele já bota uma limitação na carne. Você não pode fazer o que a carne deseja. Não há nenhum aqui no nosso meio que a carne não tenha desejo de pecar, irmãos. Nenhum é livre do desejo. Nenhum. Porém, eu tenho que lutar contra isso. Lutar contra esse desejo carnal. Mas se sois guiado pelo Espírito, olha o que Paulo vai dizer. Não estáis sob a lei, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí ele dá uma lista de pecado, ele dá uma lista do alimento da carne. A carne vai se alimentar de quê? Olha aí, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o quê? Não herdarão o quê, irmãos? Então vai para o inferno. Você está entendendo isso, amado? Se não herdará o reino de Deus, vai herdar o quê? Vai herdar o inferno. Essa palavra é muito séria. Nas obras da carne não existe nada de Deus. E sendo assim, queridos, a carne se torna suscetível às coisas do inferno. Assim é a carne, quando ela é alimentada por esses desejos. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade de homens, irmãos, que carregam o inferno dentro de si. Vivem o inferno na sua vida. Estão vivendo uma geração de maldade. Muita maldade, muito ódio, muita dor. Uma geração da traição. Eu nunca vi tanta traição quanto tenho visto nos últimos dias. Uma geração de angústia. Angustiante. Você olha no semblante das pessoas, você vê angústia. Você vê depressão. Você vê tristeza nos olhos. Olha para o mundo e você vai ver. Você vai olhando um ao outro, aquele semblante pesado, carregado. Sabe? Por quê, querido? Porque não tem nada de Deus nisso. O apóstolo Paulo, ele dando uma orientação ao jovem Timóteo, ele deixou lá no capítulo 4, verso 1 ao 7 de 2 Timóteo, ele fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo. Você crê que esse tempo chegou, irmão? Você crê que esse tempo chegou? Esse tempo aqui chegou, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, eu quero ouvir aquilo que satisfaz a minha carne. Se satisfaz a minha carne, eu aplaudo, eu estou junto, caminho junto. Mas se vai de encontro aos meus desejos carnais, não serve mais para mim. Aí está dizendo aqui, pois haverá tempo em que não suportarão as sã doutrinas, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio, seja racional. Use a tua mente com sobriedade, sabe, com inteligência. Olha, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Eu já estava preparando Timóteo, vai vir aflição, mas suporta, meu filho, suporta as aflições, tudo que você vai ver aí. E isso é o que Deus fala para mim e para você, irmão. Vai vir coisas piores aí. Vai vir coisas piores. Mas você tem que suportar na fé. Como é que eu vou conseguir suportar tudo isso? Se eu me alimentar o meu espírito, a minha alma, se eu não der mais nenhuma vazão à minha carne, se eu não der vazão ao pecado, mas me alimentar da palavra de Deus. Tu, porém, se é sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Olha aí, ó. Combati o bom combate. Você não acha que Paulo enfrentou tudo isso? Acha que Paulo enfrentou aqueles que duvidavam da fé dele, irmãos? Falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores. Tudo isso ele enfrentou, mas no final ele diz: completei a carreira, mas eu guardei a fé. Ou seja, não me deixei levar. Não me vendi. Não negociei o evangelho, não negociei a minha fé. Fazer a obra de um evangelista, queridos, é fazer a obra como quem possui o evangelho. Como quem possui a palavra. Não é fazer do outro uma referência, mas a nossa referência é a Bíblia. A palavra de Deus é a sua maior referência. Você está entendendo, irmãos? Que Deus está falando conosco nessa noite, nós temos uma referência, é a palavra de Deus. Porque aqui eu tenho o maior exemplo para a minha vida, e o exemplo é Cristo. Como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Timóteo. Foi isso? Foi isso, Norivaldo? Seja meus imitadores, me imite, como eu estou imitando Cristo. Eu estou imitando Cristo, então passa a me imitar. É muita confiança, né, irmãos? É muita garantia do que está fazendo. É muita consciência, olha que é sobriedade. É muita consciência, é viver uma vida sóbria, com inteligência. Olha, podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Não me deixo levar pelas fábulas, nem pelo falso evangelho. Não, eu não sou consumidor da fé. Não sou consumidor da fé. Seja você um agente de coisas boas, querido. Pois isso está escasso na sociedade que nós vivemos. Você precisa para isso ter fogo no altar. Não permita que o fogo se apague. Se todo o prazer na vida está baseado na carne, nós estamos aqui nessa noite, querido, perdendo o nosso tempo. E a nossa fé é vã. Se nós estamos aqui, mas nós vivemos os desejos da carne, eu quero dizer para você, é vã a sua fé. Você só está perdendo o seu tempo. Faz apenas número numa igreja. Se vive esses desejos, decida hoje o que você quer para a tua vida. Decida hoje, eu quero viver uma vida de verdade. Eu quero viver uma vida no qual Paulo disse que o sacrifício sou eu sacrifico o meu corpo para viver uma vida espiritual, viver para Deus. O meu sacrifício, ele tem que ser vivo. Ele tem que ser santo. Deus tem que se agradar do meu sacrifício, o meu corpo. Deus tem que se agradar disso, o que eu faço com a minha vida. Deus precisa se agradar disso. E Deus não se agrada com o pecado. Deus não compactua com isso, irmãos. Vida com Deus é uma vida completamente pura, diferente. O Evangelho trabalha em todo o nosso ser. E nós podemos sentir o poder desse Cristo ressuscitado quando nós mantemos a chama do Espírito acesa. Estamos muitas vezes agindo na carne e dando desculpas para a nossa postura, defendendo uma suposta fraqueza da carne. A carne é fraca. A carne é fraca, sim. Se você alimentar o teu espírito, aí ela vai ser fraca. Aí você enfraquece ela. Mas se você alimentar a carne, ela se agiganta, irmãos. Ela cresce, ela domina, ela tem comando. E isso torna-se uma bola de neve, que depois que você entra nela, para você sair é difícil.
Então não brinca com os desejos da carne, não brinque com isso. Evangelho é coisa séria, irmãos. Não é só ter uma carteirinha da igreja e falar que eu sou membro da Nova Vida e São Cristóvão. Irmãos, não é essa carteirinha que vai te levar para o céu. Ah, Senhor, tu sabe que eu sou fiel, dizimista e tal. Você não compra a tua fé com o teu dízimo, querido. Não compra o céu com o teu dízimo. Você está entendendo isso, amado irmão? Então nós estamos muitas vezes agindo na carne, dando desculpas. A segunda coisa que eu quero destacar: a chama se apaga quando a definição de culto na nossa vida não passa de uma religiosidade. Aí a carne, ela começa a se agigantar. Se culto para nós tem a ver com lugar, com templo, irmãos, se tem a ver com cronos, que muitos olham o culto como cronos, tem a ver em coletividade, nós não entendemos nada do que é evangelho. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 12:1 de novo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo que o culto não é quinta, 19h30. O culto não é domingo, 9h30 da manhã, 10h30 da manhã, nem 19 horas. Paulo não está dizendo isso porque ele não trabalha no Cronos, irmãos. Paulo está dizendo para mim e para você que o culto ele começa com oferecendo meu corpo, em mim, na minha casa, na rua, aonde eu estiver. Aqui nós nos reunimos com o nosso corpo, aqui dentro desse templo maravilhoso. Para quê, pastor? Para nós estarmos aqui em comunhão uns com os outros, para alimentar o nosso espírito através da palavra de Deus. Nos alimentamos a nossa alma. Nós saímos daqui alimentados, como eu saí daqui no domingo, irmãos. Saí alimentado. Eu falei, muito obrigado, Deus, eu preciso dessa palavra. Por isso que eu ruminei essa palavra. Falei, Senhor, eu não quero nunca que ela venha a ser apagada da minha mente, mas eu quero viver isso aqui. Nós não vamos ao culto, nós somos o culto. E como culto, irmãos, nós estamos aqui juntos com os outros cultos para celebrar o privilégio de cultuar ao único Deus verdadeiro. Nós cultuamos aqui esse Deus todo-poderoso. Você está entendendo isso, meu irmão? Que Deus está tratando conosco nessa noite. Então grave isso: no Antigo Testamento o sacrifício era levado à morte. Mas no Novo Testamento o sacrifício é vivo, ele é santo, ele é agradável a Deus. Culto para Deus é transformar essa tricotomia, corpo, alma, espírito, tudo que nós somos em objeto de adoração a Deus. Transforme-se no objeto de adoração a Deus. Como é que eu sei que eu sou um objeto de adoração a Deus? As pessoas observam isso em você. Sabia? Que um cristão de verdade, irmãos, como era Paulo, o cristão de verdade ele é atraente, ele não é repelente. As pessoas têm prazer em estar do lado e falar, eu vou ficar do seu lado, sabe por quê? Porque você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa que, quando estou com você, que eu converso, que eu falo alguma coisa, você sempre tem uma palavra de vida. Você traz uma palavra que me levanta. Sabe? Isso aí, querido, as pessoas percebem isso. O que está no teu interior, ele vem para o teu estereótipo e as pessoas observam no estereótipo aquilo que é a tua essência. Olha como é tremendo, se alimentar o nosso espírito é maravilhoso demais. Sabe? É prazeroso estar do lado de alguém que confessa a fé, que vive na fé, alguém que vive uma vida espiritual. Porque culto, irmão, não é uma prática na vida, mas é a vida praticada segundo a vontade de Deus. E isso devemos fazer em todo e qualquer lugar, não somente aqui dentro. Você não é crente só aqui dentro, não, querido. Você não é salvo só aqui dentro. O que você aprende aqui dentro tem que refletir lá fora. Vocês estão entendendo isso, irmão? O que eu aprendo aqui dentro, o que eu ouço aqui dentro, agora eu vou botar em prática. Aqui dentro, não, porque aqui dentro eu sou luz igual a você. Aqui dentro nós somos luz. Eu aprendo aqui, eu acendo a chama
e eu vou iluminar, clarear esse mundo que está em trevas. Aí a vida começa a mudar. Sabe? Como é importante viver uma vida cristocêntrica, irmãos. Levítico 6,13 vai dizer: o fogo arderá continuamente. Ou seja, não irá se apagar sobre o altar. O fogo não se apagará. Princípios são imutáveis, querido. Queira viver isso na sua vida, mantenha aceso o fogo. E isso depende exclusivamente do pastor Maurício, do pastor Paulo. Exclusivamente de você, querido. Isso depende de você manter essa chama acesa. Depende de cada um de nós. Queira viver isso. Teu culto começa na hora que você acorda, até a hora que você dorme. E quando você dorme, depois de você ter cultuado o Senhor o dia inteiro, desde a hora que você acordou até a hora que você vai dormir, depois que você transforma essa tua vida em uma vida de adoração, o que acontece agora, pastor? Deito, me pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustentou. Ele não te larga, Ele não te abandona pelas madrugadas. Você não fica sozinho. Se você viver, querido, para Deus o dia inteiro, à noite Ele te dará o descanso. Você entende isso, irmão? Olha como Deus é bom. O seu cansaço é por excesso, muitas vezes, de egoísmo. E egoísmo é o excesso do eu em mim. Quando o eu se aflora, quando a carne se aflora, aí eu me torno um ser egoísta. Eu vivo para mim. Há tanto eu em mim que não cabe o tu. Há tanto eu em muita gente que não cabe o outro. Vive para si. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que esse mundo precisa de você, igreja. Você sabe que o mundo precisa de nós, irmãos. O mundo não precisa de $1. O mundo não precisa de um governo, não precisa de direita, não precisa de esquerda. O Brasil precisa da igreja. O mundo precisa da igreja de Cristo, uma igreja viva, lavada no sangue do Cordeiro. Uma igreja com fogo aceso. Fogo da igreja. O mundo precisa disso. O mundo precisa de nós. Quantos vivem uma vida assim de egoísmo? Por ter sido sequestrado pelos desejos da carne, se deixou levar pela carne. Quantos vivem uma vida desse jeito? Uma vida evangelizada, queridos, ela vive os valores do evangelho. Uma vida cristocêntrica, ela vive uma vida para Deus. Nós não podemos esperar uma melhora do mundo atual, não, irmãos. Você pensa que vai melhorar o mundo? Não. Mas nós podemos ser pessoas melhores. Nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Você pode fazer a diferença na sua família. Você pode fazer a diferença no seu bairro. Você pode fazer a diferença na sua igreja. Nós podemos fazer a diferença. A chama se apaga quando não há mais nada de evangelho. Uma vida secularizada. Não há mais nada. Uma igreja secularizada não influencia o mundo, mas ela é influenciada pelo mundo. Então você é a igreja viva do Senhor. Não se deixe levar pelos desejos da sua carne, porque a carne sempre vai desejar o pecado, irmãos. Não pense você que a carne ela tem algo de espiritual, não, que não se combina. Você quer ver um exemplo disso? Às vezes a gente está parado assim, você já ficou parado em algum lugar, uma fila, algum lugar parado, de repente, aquele pagodão, né? Deixa a vida me levar, a vida leva ele, tu vai lá com o pezinho. Não é isso? É carne, irmão. Não tem jeito. Daqui a pouco você está lá sambando, você, meu Deus do céu, eu estou me deixando levar por ele. Não é a carne. A carne é assim mesmo. Mas quando você se alimenta do Espírito, irmão, quando você se alimenta das coisas de Deus, está tocando um pagodão lá, você está tão envolvido com a palavra que aquilo não penetra nos seus ouvidos. Sabe? Você apenas está ouvindo como um barulho qualquer. Porque a carne não deseja. A carne não deseja mais isso. O mundo não entra na igreja por causa dos profanos, por causa do joio, não. Por causa da bateria.
Foi um tempo, eu sou de um tempo antigo, não parece não, mas sou, que na minha época, a bateria entrou, pronto, é o diabo. Você é desse tempo? Não. Tu não é desse tempo, não? Eu sabia. Pastor Maurício, não vou nem falar, mas... Você lembra disso, pastor? Ih, a guitarra, olha o diabo entrando aí, ó. Olha o diabo entrando. Então a gente é de um tempo assim. Mas sabe o que acontece? Não é o que entrou aqui, um teclado, uma bateria. Não é isso não, irmãos. O problema é que a igreja, ela não entra no mundo. Você está entendendo? A igreja tem que entrar no mundo. Você consegue entender a diferença? Ah, mas o mundo entra na igreja. Como assim? Os costumes do mundo? Não, aí é carne. Isso aqui não é carne. Isso aqui é instrumento de adoração ao Senhor. Mas a igreja precisa se conscientizar disso. Eu preciso entrar no mundo, eu preciso estar lá fora. Porque aqui dentro ser santo, irmão, aqui dentro é fácil. Aqui dentro eu olho para o irmão assim, olha, tem cara de crente, sorriso de crente, cheiro de crente, naftalina. Tudo de crente, Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia da avó, do avô, do tio, do pai, do primo, tem Bíblia de tudo. E a questão está lá fora. A questão da vida do cristão, aquele que tem uma vida espiritual, vou dizer algo que você vai achar absurdo. Você pode achar a Bíblia de lado, irmão, porque a Bíblia está aqui dentro. Você lê a Bíblia, você come a Bíblia. O dia que tu esquecer em algum lugar, não, peraí, eu tenho a palavra, ela faz parte do meu eu. Sabe? Quando você abre a boca é a palavra. Por quê? Porque eu vivo a palavra, eu como a palavra. Olha a grande diferença. Então, o problema é esse. A chama se apaga quando a mente é secularizada e não há mais valores do Evangelho. Não há interesse pelo nome de Jesus, irmãos. Viver o Evangelho sem a chama do fogo aceso é impossível. Não haverá permanência. Se o fogo estiver apagado, é impossível viver o Evangelho. Você precisa de fogo, precisa estar aceso. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Quero orar por você. E eu não, olha, fica tranquilo, tem palavras que a gente não pode nem chamar aqui na frente, né, irmão? Deus nos deu esse privilégio de sermos chamados de igreja do Senhor, irmãos. E a igreja do Senhor, ela é um corpo vivo, sabe? Então decida hoje, entre você e seu corpo, decida hoje quem é que manda, quem é que conduz. É o Espírito ou é o teu corpo, a tua carne? Quem é forte em você? É a carne que é forte ou é o Espírito que é forte? Você tem enfraquecido a sua carne? Ou tem fortalecido a sua carne com os desejos carnais? Então decida hoje. Se fortaleça hoje no Senhor. Se o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, eu quero te dizer, querido, amada igreja, não faltará fogo para a igreja. Então vamos orar. Pai querido, nós exaltamos teu nome nesse lugar, Pai. Senhor, eu não conheço os altares que estão aqui, Pai. Eu não conheço, Senhor, porque eu não sou Deus. Mas o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Tu conhece cada coração nesse lugar. Tu sabes, Senhor, se andamos na carne ou se andamos no Espírito. Mas eu lhe peço agora, fortalece esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, espiritualmente. Para que eles abram mão, Senhor, dos desejos carnais. E que tenham plena consciência, Pai, de que carne e espírito não se combinam, Pai, entre si. Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado em nós, Senhor, todo desejo carnal. Que nós possamos ser transformados nessa noite, Senhor, em pessoas melhores, em seres espirituais. Que o mundo olhe para nós e veja a luz, Pai. Em nome de Jesus, que nós não venhamos a ser identificados como trevas, mas sim como a igreja viva do Senhor, que faz a diferença em meio às trevas. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pela tua presença. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, queridos.